tudo bem? Eu sou a professora Carmeci Abreu. Na disciplina, vou ministrar para vocês a primeira aula da disciplina Gestão de Processos do curso Técnico em Qualidade, certo? Nessa primeira aula, a gente vai abordar um pouco sobre gerenciamento de processos, a diferença entre gestão de um processo e a gestão por processo, certo? O outro tópico bem importante que a gente vai abordar são os tipos de processos. E, além deles, também os níveis de detalhamento de cada processo. E cadeia de valor, também vamos relatar um pouco sobre o projeto de mapeamento e modelagem dos processos. O gerenciamento de processos. Mas vocês podem se perguntar, professora, mas o que se trata processo? O que é processo? Certo? A gente vê muito que processo são as atividades realizadas numa sequência lógica, com o objetivo de produzir um bem ou serviço que tem valor para um grupo, o grupo específico de clientes, no caso, né? Vocês são curso técnico em qualidade, certo? E na visão da qualidade, temos a seguinte definição relacionada a processo, que é qualquer conceito ou conjunto de atividades que usam recursos para transformar entradas em saídas. Ou seja, a gente vai ver no material que está disponibilizado para vocês, que são as demandas que passam por várias atividades, certo? Gerando os processos e chegando nas saídas, ok? Gestão de processos e gestão por processo. Qual a diferença de uma para a outra? A gente sabe que gestão de processos significa que existem processos mapeados sendo monitorados, mantidos sob controle e que estão funcionando conforme planejado, ok? Já a gestão por processos, ela vai preocupar-se ver a organização de forma mais ampla, certo? Com as áreas se interrelacionando. Vários processos estão interagindo e a gestão monitora isso como um todo, garantindo a satisfação total do cliente. Eis a diferença, analise gestão de processo e gestão por processo, ok? Aí a gente vai ver os tipos de processo. A gente sabe que gerir processos empresariais é basicamente aquele ABCDzinho básico. É planejar, implementar, monitorar, controlar e melhorar, certo? Só que voltado para os processos, temos os processos de negócios, processos organizacionais, processos gerenciais, ok? Aí eu vou falar cada um para vocês, explicar um pouco. Os processos de negócios são aqueles mais centrais, certo? Para que a organização cumpra sua missão e atenda os seus clientes. Os processos organizacionais, o que são processos organizacionais? São aqueles mais centralizados na organização e viabilizam o funcionamento coordenado dos vários subsistemas da organização em busca de seu desempenho geral, garantindo o quê? Esse processo organizacional nos garante o quê? Garante um suporte adequado aos processos de negócio. Um exemplo que eu posso citar desse processo organizacional é o planejamento estratégico propriamente dito, certo? O orçamento empresarial, recrutamento e seleção, o processo de compras, certo? Já o processo gerencial, eles facilitam a tomada de decisão dos gestores, ok? Processos gerenciais são focalizados nos gerentes e nas relações incluem as ações de medição e ajuste de desempenho da organização. Um exemplo que eu posso citar sobre os processos gerenciais é a fixação de metas, ok? A avaliação de resultados da empresa, a alocação de recursos, gestão das interfaces e por aí vai. Outros tipos de processos que podemos citar são os processos primários. Eles são aqueles que geram os produtos e serviços, certo? Seriam os processos principais e que definem o sucesso da organização. Dentro dos processos primários, eu posso falar que este grupo, como eu posso chamar de grupo, permite uma visão de ponta a ponta funcional do negócio. Já os processos secundários, eles também são chamados de processos de suporte.
São todos os que, como o próprio nome fala, né, processos de suporte, suportam os processos primários, dando-lhes apoio para que possam existir. Como um exemplo básico, né, desse processo primário, eu posso falar que tem a função de oferecer reforço ou apoio para os processos primários, colaborando assim com a sua boa realização. Já os processos verticais, usualmente se referem ao planejamento e ao orçamento empresarial e se relacionam com a alocação de recursos escassos dentro de uma organização, tá certo? Os processos horizontais são desempenhados tendo como base o fluxo de trabalho. O trabalho nos processos horizontais pode ser realizado de diversas maneiras, gerando 3 tipos de processos horizontais, como vamos ver em sala de aula. Agora a gente vai adentrar um pouco nos níveis de detalhamento dos processos, certo? A gente sabe que existe uma hierarquia. Os processos podem se apresentar da seguinte forma: macroprocessos, processos, subprocessos, atividades e tarefas, onde o macroprocesso está no topo, certo? Mas o que é macroprocesso, professora? Macroprocesso gera um alto impacto, certo, na organização e envolve normalmente diversas áreas das empresas, ok? Os macroprocessos têm impactos significativos de forma como a instituição funciona. É totalmente voltado para a instituição, ok? Aí, o outro nível de detalhamento dos processos, caracterizado como processo, que está logo abaixo do macroprocesso, se caracteriza como somatório de atividades e ou subprocessos interrelacionados, ou seja, o processo tem como objetivo gerar resultados para a organização e podem estar em diferentes níveis de detalhamento, sendo comumente relacionados às atividades gerenciais, finalísticas e de apoio. Um exemplo que eu posso dar para vocês dentro de uma empresa é a avaliação de desempenho, ok? Analisando o subprocesso, outro nível de detalhamento dos processos, o subprocesso. Eles constituem um nível maior de detalhamento dos processos, que demonstra os fluxos de trabalho e atividades sequenciais interdependentes, necessárias e suficientes para a execução de cada processo da organização. Assim como eu dei um exemplo de processo, que foi a avaliação de desempenho, um outro exemplo de subprocesso é o desenvolvimento de pessoal. Ok? Outro nível de detalhamento que eu trouxe para vocês é caracterizado como atividade, certo? Que são trabalhos executados dentro dos processos de uma organização. Um exemplo para vocês é quando se realiza uma avaliação, certo? E o nível final que temos é a tarefa. Tarefa é um elemento ainda menor, uma parte específica de uma atividade ou subdivisão de algum trabalho. Um exemplo que eu posso dar para vocês é enviar a avaliação devidamente preenchida para o setor responsável dentro da empresa, certo? Em sala de aula a gente vai trabalhar o gráfico, certo? Onde mostra a hierarquia exata de processos, onde no topo está o macroprocesso, o processo mais embaixo, o subprocesso, as atividades e as tarefas logo embaixo. Agora vamos para a cadeia de valor. Com relação à capacidade de geração de valor para o cliente, os processos podem ser primários e também de suporte. O que são os processos primários e os processos de suporte, professora? Pois bem, os processos primários, eles incluem as atividades que geram valor para o cliente. Já os processos de suporte garantem o apoio necessário ao funcionamento adequado dos processos primários, ok? Tem um escritor muito legal que se chama Maranhão e Macieira. Ele fala que a agregação de valor em um processo é a diferença de valor entre o produto, certo? Na saída do processo, e a soma dos valores das entradas, né? No caso, matéria-primas ou insumos, ok? E ele também, de acordo com Potter, outro escritor bem famoso, ele fala de cadeias de valor. Ele relata, dá um conceitozinho básico, que cadeias de valor é o conjunto de atividades tecnológicas e econômicas distintas, certo? São diferentes, que uma organização utiliza para entregar produtos e serviços aos seus clientes. Bem, queridos alunos,
Ainda relacionado à cadeia de valor, é importante notar que os processos primários são os processos de negócio e que os processos organizacionais e os gerenciais, de acordo com esta definição, são processos de suporte, ok? E de maneira geral, os processos nas empresas podem ser internos e externos. O que caracteriza os processos internos? É quando se tem início, são executados e terminam dentro da mesma empresa, ok? Já os externos podem também ser inter- ou intra-organizacionais, ou seja, quando envolvem diversas empresas para a sua realização, ok? Seguindo o roteiro da nossa aula, vamos agora para o projeto de mapeamento e modelagem de processos, ok? Mas o que é isso, professor? O que é mapeamento? O que é modelagem de processos? Então, o mapeamento de processos é uma técnica geral utilizada por empresas para entender de forma clara e simples como a unidade de negócio está operando, representando cada passo de operação dessa unidade em termos de entradas, saídas e ações. Esse exercício de compreensão e documentação é fundamental para diversas metodologias de melhoria de processos. O objetivo do mapeamento de processo é auxiliar a organização a enxergar claramente os pontos fortes, assim também como os pontos fracos, pontos que precisam ser melhorados também, tais como a complexidade na operação, a redução dos custos de uma empresa, os gargalos que existem, as falhas de integração, as atividades redundantes que possam existir, as tarefas de baixo valor agregado, os retrabalhos, que é muito importante, o excesso de documentação e aprovações. Já o mapeamento gera diversos benefícios para as organizações, certo? Um dos benefícios é conhecer e entender quais são os diversos agentes internos e os externos envolvidos no processo. E além de conhecer e entender quais são os diversos agentes internos e externos envolvidos no processo, outro benefício é uma melhor compreensão do real impacto que o próprio processo tem para a organização de seus clientes, ok? Outro benefício que eu posso citar para vocês é saber quais são as interdependências e as relações entre as diversas áreas envolvidas no processo. Assim também como outro benefício é identificar quais são os fatores críticos do processo. Outro benefício é avaliar se o processo é bem executado e se é necessário. Assim como identificar e avaliar, ele pode propor alterações no processo, ou seja, verificar o mapa é garantir que nenhum erro de representação foi cometido. Então, pessoal, eu finalizo aqui a nossa primeira aula, ok? A nossa primeira aula da disciplina Gestão de Processos, certo? A gente viu gerenciamento de processos, diferença entre gestão de um processo e a gestão por processo. Vimos também alguns tipos de processos, os níveis de detalhamento dos processos, a cadeia de valor, projeto de mapeamento e modelagem de processos. Espero que vocês tenham entendido, certo? Vai estar o conteúdo na plataforma, assim também como a aula. Qualquer dúvida, estou inteira disposição. Obrigada pela atenção de todos.